Recordo tudo, desde aquele momento, cada detalhe daquela vida que um dia foi minha. E direi tudo, com impiedosa sinceridade e com crueza. Talvez só a partir deste ponto a história comece a ser verdadeiramente importante em relação aos fins para os quais foi escrita. Mas eu não podia deixar ou silenciar tudo o que precedeu nosso encontro. Francesco estava em mim desde o primeiro momento, quando nasci, e meu pai se aborreceu porque eu era menina. Era ele quem me fazia companhia quando me sentava junto à janela, enfiando as miçangas. Por isso, reconheci ao vê-lo passar e desci lépida pela escada, obriguei-o a voltar. Também agora Francesco sentava-se ao meu lado e falava. Ele me diz: Alessandra, como você estava bonita naquele momento. Estava ofegante e levava a mão ao coração. Lascari te disse uma bobagem, lembra? Disse que você precisava e de que você parecia saída de um quadro do século XIX. Eu sentia vergonha das coisas fúteis que os homens diziam às moças. Não queria adotar aquela linguagem. Me parecia que não era adequada a você. E por isso, desde então, aprendi a te falar com o meu silêncio. Você estava linda, e eu jamais tinha visto toda a graça do mundo reunida numa pessoa. Você se colocou entre nós dois. Começamos a caminhar. Lascari podia caminhar facilmente ao seu lado, e eu não podia conciliar seu passo gracioso com o meu passo pesado de homem. Desde então, me vi tolhido e desajeitado, e sempre foi assim. Por isso eu me mostrava insociável. Você estava tão linda, Alessandra. De fato, ele nos deixou bruscamente e eu fiquei vendo-o se afastar, sozinho, pela avenida. Lascari, sorrindo, explicava que Minelli era de temperamento fechado, melindroso, conhecia-o havia anos, desde os tempos do ginásio. Enquanto ele falava, eu permanecia séria, muda. No dia seguinte, Francisco me telefonou. Desculpe, ele disse. Lascari me deu o seu número. Parece que eu fui grosseiro. Ah, não, respondi confusa. Sim, deve ser verdade. Eu tinha muitas coisas para fazer. Ah, tá. Eu murmurava e não sabia dizer uma palavra. Gostaria de vê-la, acrescentou ele, para me desculpar. Irei amanhã à aula do Lascari na faculdade. Eu disse sim, está bem? Recordo que logo depois quis ligar para ele, dizer que não podia. De manhã eu ia para o escritório, mas ele desaparecera. Eu não sabia onde morava, quem era. Toda a cidade estava vazia dele. Contudo, talvez por isso, toda a cidade o representava à minha memória. Fiquei junto ao telefone, ainda segurando o aparelho. Meu pai sentiu o peso do meu silêncio. O que foi? Perguntou irritado. Respondi após um instante. Amanhã de manhã devo estar na faculdade. E ao ouvir de novo aquela expressão, amanhã de manhã, me pareceu que a espera seria infinitamente longa e que eu não saberia como aliviá-la. Me virava para o telefone, que era duro, preto, mudo, e dizia: Não, amanhã de manhã, mas já. Meu pensamento se debatia percorrendo toda a cidade. Depois peguei a lista telefônica, consultei-a ansiosa. Minelli era um sobrenome comum, e eu ainda não sabia que Francesco se chamava Francesco. Mas eu sabia que você se chamava Alessandra, ele me diz, enquanto paro de escrever para ouvi-lo. Estava contente por não ter jamais conhecido uma mulher que se chamasse assim, porque nenhuma mulher se parecia com você. Pronunciei muitas vezes o seu nome naquela noite para que no dia seguinte pudesse ter familiaridade ao menos com alguma coisa sua. Pronunciava-o em vários tons. Estava no escritório sozinho, precisava preparar uma aula, e em vez disso me mantinha sentada na poltrona, a cabeça reclinada no espaldar, e dizia Alessandra com naturalidade, como se fosse para chamá-la de um aposento a outro. Alessandra com ironia, Alessandra com mau humor, com raiva, mas seu nome parecia se rebelar, de modo que comecei a dizer Alessandra com ternura, com um leve tom de prece. Eu estava fumando, o aposento ficou enevoado, com um odor forte, denso. Alessandra, eu disse, com amor. Assim, me parecia fácil pronunciar seu nome. Eu queria ouvi-lo pronunciado por você.
ver que aspecto seus lábios assumiriam. Por isso te perguntei logo qual era o seu nome na manhã seguinte. Você ficou surpresa, um pouco decepcionada. Aquela pergunta me gelou. Caminhamos por um momento em silêncio. Eu pensava que ele havia sido tão escassamente curioso a meu respeito que, ao telefonar para Lascari, nem sequer lhe perguntara meu nome. Sentia-me humilhada por ter preparado um papel que ninguém podia para interpretar. Houve um silêncio, e naquele silêncio frio eu me perdia, me precipitava. Um estudante passou e disse: Bom dia, professor. Tentei me recuperar. O senhor leciona? Perguntei. Francesco assentiu. Filosofia do direito. Sou interino. Sua voz tinha um tom grave, quase sombrio. Parecia que ele lamentava dar qualquer informação sobre si. Era difícil compreender se estava contente por me acompanhar ou se cedia mal-humorado a uma incumbência que lhe fora confiada e à qual não podia se subtrair. Não me lembro do que íamos dizendo nos primeiros momentos, porque se tratava justamente daquela linguagem a que se recorre quando entre duas pessoas não há nada em comum e se tenta estabelecer uma conversa mediante frases feitas. Por um momento, pensei em não aceitar aqueles termos obsoletos e depois compreendi que o que estávamos dispostos a fazer e dispondo entre nós para opor uma barreira a palavras que não queríamos dizer. Nós nos abandonávamos por completo à estupenda novidade de caminharmos juntos, sem nos consultar sobre a direção a tomar. Eu sempre havia caminhado sozinha, no máximo me apoiando no tio Rodolfo ou deixando que Cláudio se apoiasse em mim. Mas naquele dia, pela primeira vez, descobria o equilíbrio harmônico dos nossos passos lado a lado, que nos conduziam através de ruas que eu não identificava, asfaltos que se desdobravam diante de nós, árvores que nos faziam companhia. Eu não estava particularmente contente, e aliás, a comoção me comprimia a ponto de me proibir a felicidade, mas a ideia de interromper o passeio me perturbava como se de repente eu tivesse que parar de respirar. E o senhor, como se chama? Perguntei bruscamente. Caminhávamos sem nos olhar, e ele hesitava em responder como se hesitasse em render-se. Francesco, respondeu baixinho. Enrubesci, porque me pareceu ter recebido uma confissão íntima. Mantive seu nome levemente suspenso entre os dedos, como uma coisa frágil, recém-nascida. Eu pensava Francesco, ele pensava Alessandra, e a consciência do seu nome que habitava em mim, do meu que se estabelecera nele, nos proporcionava uma perturbação feliz. Na esteira desses nomes saíamos do âmago de nós mesmos, nos apresentávamos, cada um falava de si com indulgência, como se um amigo extravagante a quem se estimasse, apesar das suas imperfeições. De repente percebi que havíamos chegado ao rio. Bastado virar à direita e minha casa estava ali, poucos passos adiante. Olha! Exclamei, e meu rosto expressava um pesar tão profundo que ele logo me perguntou: Onde mora? Ali, respondi com um gesto atarantado, como se indicasse um inimigo que me esperava de tocaia. Quando era menina, morava nos Prati, do outro lado do rio. Eu sempre morei num velho prédio na praça da Ponte San Angelo. Tínhamos o rio entre nós. Rimos, e enquanto eu sentia aquela frase me arrastar para um temor confuso, Francesco me perguntou qual era a minha idade. Depois especificou. Eu estava do outro lado do rio 11 anos antes da senhorita. O vento soprava, desalinhava meus cabelos. Eu precisava segurá-los. Que pena, falei. Eu não sabia. Minha mãe sempre me proibia de atravessar a ponte. Ele riu, supondo uma brincadeira. E agora? O longo Tevere estava ventoso. Nossas palavras fugiam assim que eram ditas. Agora minha mãe está morta. Eu moro com meu pai. Deveria se arrepender de ter chegado tão atrasado, disse ele, e eu enrubesci. Viramos as costas para o vento, os cabelos varriam meu rosto. Como se obedecesse a uma obrigação incômoda, Francesco disse: Preciso revê-la. Quando? Nos perguntamos. Ambos queríamos responder: Esta noite.
mas dissemos: amanhã. Preciso recolher, rememorar, reunir meus pensamentos, porque quando examino aquele tempo da minha vida e os doces dias do encontro com Francesco, de imediato eles se animam, se elevam, ondulam e inflam, como se um vento impiedoso os tumultuasse. Naqueles dias, eu tinha sempre em mim um ritmo feliz de corrida e o desejo de dar vazão ao maravilhoso arroubo que me animava. Meu passo era elástico, vibrante. Quando eu descia a escada, as vizinhas penavam para seguir com o olhar a rápida passagem do meu vestido preto. No escritório, se o engenheiro Montovani me chamava, eu abria a porta de sua sala num ímpeto jubiloso que depois me fazia enrubescer. Datilografava, deslocando e alavanca num arpejo. O rumor das teclas parecia uma chuva de granizo estival. Os colegas, espantados, vinham espiar minha sala. Eu dizia: bom dia, com um alegre sorriso de triunfo. Escancarava as janelas, fazia correr a água no banheiro, batia os ovos, esfregava os panos para lavar sempre naquele leve ritmo de corrida e todos se voltavam, paravam e se espantavam. O fato é que durante todo o dia eu corria para o encontro com Francisco e ao longo dessa corrida cumpria facilmente minhas obrigações cotidianas. Detinha-me somente perto dele. Assim que ele vinha ao meu encontro, eu sentia que chegara o momento de parar. Após alguns instantes de silêncio nos quais sentimos apenas nossos nervos se desentenderem, nossa respiração se tornava ampla e segura. Começávamos a nos falar, a contar às pressas e com ânsia, até mesmo nos interrompíamos um ao outro e pedíamos desculpas com um sorriso. O que ele te diz? Fúvia me perguntava. Nada. Eu respondia, me iluminando. Não diz nada. De fato, cada um de nós estava aflito por falar somente de si. Cada um se retirava do passado escuro e se conduzia até o outro para se apresentar. E eu ansiava por dividir com Francesco tudo aquilo que até então havia sido ciumentamente meu. Através daquelas narrativas conhecia a mim mesma, afinal, e ao mesmo tempo o conhecia. Era uma sensação belíssima. Eu contava a Fúvia sobre aquela feliz ansiedade, e ela me escutava juntamente, juntando as mãos num gesto de prece. Falei de você com ele, dizia eu. Ela sorria, grata por ter sido admitida, ainda que por breves instantes, no encantamento dos nossos colóquios. Também falei deste quarto, das brincadeiras que fazíamos quando criança. E ele ainda não te disse nada? Tinham-se passado 5 ou 6 dias desde o nosso primeiro encontro. Não, eu respondia. Nada. Deve estar muito apaixonado para não falar, considerou ela. Certa vez, por fim, tive a impressão de que o nosso encontro era um encontro de amor. Chovia, por isso tínhamos decidido nos ver num café. Cheguei sob uma chuva fresca que alfinetava divertidamente meu rosto. Eu vestia o impermeável comprido de minha mãe com um capuz na cabeça. Ao entrar, logo avistei Francesco, sentado a uma mesinha sobre a qual havia uma xícara de café. Intimidada, atravessei a desolação da salinha despojada, me dirigindo para ele, que era um homem alto, magro, levemente calvo. Parecia-me não o reconhecer, exceto por seu aspecto exterior, o terno cinza, a gravata, o casaco dobrado na cadeira. Ele se levantou e, retido pela mesinha num espaço estreito, se inclinou para me saudar de maneira correta, como se saúda uma mulher com quem se tem encontrado ou encontro marcado. No canto oposto da sala estava sentado outro casal. O homem vestia a farda. Fitavam-se de mãos dadas. E, me espelhando neles, eu de repente enrubesci. Francesco seguiu o meu olhar e disse: Desculpe, pensei em nos vermos aqui porque é perto da sua casa. Não queria que a senhorita se molhasse muito. Vamos embora? Não, por quê? Respondi, mas a chuva me provocava num frio nos ombros, nas costas. Eu não queria tirar o impermeável para não ceder àquele ambiente melancólico. Lembrei-me do dia em que surpreendera Lídia numa leiteira com o capitão. O garçom trouxe o café na xicrinha de vidro e eu bebi sem vontade. Pensei que fosse o rito a cumprir em torno ou em todo encontro como o nosso.
Enquanto isso, o olhar de Francesco seguia amorosamente os gestos das minhas mãos. Eu também olhava para ele, já que, caminhando juntos, aprendera a conhecer somente o seu perfil duro de maxilar saliente. Naquele dia, porém, ele estava diante de mim. Aos poucos, tal como outro casal, tínhamos nos aproximado. Eu sentia seus joelhos rígidos, via seu rosto severo, a fronte alta, e como em seu pescoço havia um arranhãozinho vermelho, concluí que de manhã ele se cortara ao fazer a barba. Ele fitava meus olhos, meus lábios. Eu não me subtraía ao seu olhar, pelo contrário, me oferecia sem sorrir, numa expressão intensa do rosto, e no impulso que nos impelia a aprofundar também esse conhecimento, acreditei reconhecer a angustiante presença do amor. Sim, respondi a Fúvia à noite. Talvez você tenha razão, talvez ele esteja apaixonado por mim. Ela se mostrava curiosa. Conte mais. Como é Francesco? Chamava-o pelo primeiro nome como eu jamais ousara fazer. De longe era fácil ganhar familiaridade com ele. Comecei a falar de sua pessoa, a descrevê-lo. Me parecia que ele já não era tão esquivo, se deixava olhar. Corpo desconhecido que até então nos proibíamos até de imaginar com precisão. Eu hesitava. Não, talvez ele não seja bonito, disse. Não sei, é alto. Prossegui. Muito mais alto que eu. E também, não adianta, você não compreenderia. Diga. É o seguinte, a nuca dele lembra a nuca de um cavalo, mas você não pode compreender, é uma bobagem. Pelo contrário, eu compreendo. Você disse a mesma coisa sobre Rave no dia seguinte ao do concerto. Fiquei muito impressionada. Eu olhava para sua mãe e pensava na nuca do cavalo. Sabe, eu era jovem. E, no entanto, ouvindo-a falar, parece a mesma história que você continua. Estávamos deitadas em sua cama, no quarto dos brinquedos onde ela agora recebia Dário. Minha história, disse Fúvia amargamente. Continua a história da minha mãe. Francesco me esperava na Piazza San Pietro. Tinha sido eu quem escolhera o local do encontro, no desejo inconsciente de reencontrar as ruas prediletas de minha mãe e de Rave. Começamos a caminhar entre os velhos edifícios das Cúrias. Aos poucos, fomos nos afastando da área habitada e subimos ao Janículo por uma bela estrada campestre, a mesma que eu percorrera muitos anos antes, quando me dirigia ao concerto da Vila Pierce. Tinha sido eu que buscara a ocasião para aquela lembrança. No entanto, ela me pegou tão despreparada que fiquei enternecida. Minha mãe gostava muito dessa estrada, eu disse. Eu nunca falara da mamãe com Francesco, nem com outras pessoas que não a tivessem conhecido. Após o retorno do Abruzzo, me limitara estritamente à versão sugerida por meu pai. Na conversa com Francesco, apenas aludira a algo que havia abalado profundamente e talvez mudado o curso da minha vida. Minha mãe ficava muito feliz quando passava por aqui. Acrescentei, forçando uma delicadeza minha, temerosa reticência, comecei a falar dela, de seus gestos, do seu extraordinário modo de caminhar. Falei também da vovó Edita. A mamãe lia Shakespeare para mim, em voz alta, às vezes escondidas. Meu pai não queria. Eu tinha 7 ou 8 anos. À noite, na cama, repetia aqueles versos e assim aprendi a rezar. Ele me escutava com um interesse que minhas palavras jamais haviam suscitado. Não era a atenção humilde e submissa de Cláudio, nem o divertido estupor de Paolo. E a intimidade que se estabelecia entre nós através daquelas confidências não parecia provisória ou casual, mas gerada por raízes remotas, como se desde muito tempo antes soubéssemos tudo um do outro. Inflamada pela narrativa, me virei para Francesco e vi ele que me olhava, como uma comoção tão nova no rosto que me interrompi e corei. Como a senhorita se parece com a sua mãe, exclamou ele afetuosamente. Eu? Respondi e me detive confusa. Sim, creio, ao falar dela, está fazendo o retrato de si mesma. Perturbada, baixei a cabeça. A presença dele já me proporcionava, além de uma felicidade descontraída, uma espécie de desconcerto inquietante. Talvez minha mãe também não estivesse apenas feliz quando passava por aquela estrada. Talvez também sentisse medo.
Confusa, me virei a fim de olhar para Francesco. Estávamos parados no crepúsculo numa luz vermelha, demasiado violenta. Naquela luz, ele parecia ruborizado por um sobressalto íntimo. Na superfície despojada de seu rosto, me parecia que estava tudo o que até então eu amara somente em mim mesma e na natureza. Um impulso irresistível me impelia para ele, tal como para as árvores, os cursos d'água e minha imagem refletida no espelho. Agora, sobre a condição de um olhar, tudo o que era mais secreto e recôndito em nós passava facilmente de um para o outro. Ao recapitular aquele momento e os outros que se seguiram, a luz daqueles encontros, o esplendor da paisagem, a brandura do ar e a presença viva de Francesco, sinto as forças vacilarem em mim, um suavíssimo langor me invadir, lágrimas de emoção me encherem os olhos, a tal ponto que as palavras se confundem e tremulam sobre o papel. Minha mãe, revelei no sopro. Minha mãe se matou por amor. Anoitecia quando voltei para casa. Eu tinha pedido a Francesco que não me acompanhasse, aduzindo uma desculpa, mas na realidade porque desejava ficar sozinha por alguns momentos. Havia mais gente nas ruas do meu bairro aquela hora. Na densa escuridão do blackout, era possível ver as pessoas passando rápidos, entrando e saindo das lojas para as últimas compras antes do jantar. Eu caminhava devaneante, com o rosto em chamas, e obtinha frescor de um pouco de vento que levantava meus cabelos. As pessoas me tocavam com o braço, se chocavam comigo, e eu nem me virava. Tinha diante dos olhos o rosto de Francesco, chamava-o. Ele me respondia. Falávamos numa língua que ninguém podia compreender. Desde aquele momento, o meu amor por ele não mais se separou de mim. Era um hóspede que eu acolhera com gratidão jubilosa e comovida que, em pouco tempo, preenchera tudo em mim, sangue e espírito. Gosto de me demorar quanto a este ponto. Desde então, e mesmo agora, apesar das coisas penosas e das coisas terríveis que ocorreram entre nós, meus olhos sempre estiveram plenos de seu rosto, para além do qual, em transparência, qualquer outra coisa me apreciava. O campo, os prados, as casas, as ruas da cidade, até as árvores, eu só conseguia vê-las através de seu rosto, como que pintados sobre um leve anteparo. E até no rosto de Tomaso, o riso amável de Tomaso, eu via através do rosto dele que eu acariciava, desde aquele entardecer, não só com os pensamentos amorosos, mas com todos os bons e maus pensamentos que sempre estiveram em mim, desde que nasci. Subi depressa a escada, entrei em casa. Logo corri à janela do meu quarto e me debrucei. Amanhã. Repetindo os termos do nosso encontro marcado. Amanhã às 5. Meu pai me chamou e eu corri. Ele estava sentado, calmo, no quarto, levemente iluminado pelo gélido clarão da lua. Está tarde, Alessandra. Eu queria comer. Sua voz já não revelava a irritação ou despeito, e a miséria de seu estado parecia ter conferido solenidade à sua pessoa, enobrecido os traços de seu rosto. Vestido de escuro, se fundia com a cadeira escura. Já branco dos cabelos e no mármore liso da pele, também ele parecia uma estátua, como vovó. Peguei um banquinho, me acomodei diante de seus joelhos. Ele olhava para a janela, embora já não enxergasse quase nada, e cada coisa sua, forma e pensamento, parecia se ajustar em torno de um nome. Nora, que ele se ocupava em repetir e conservar. Nora! Ele aprendera a dizer, um dia, como eu agora aprendera a dizer Francisco. Ao sentimento que ele nutria por minha mãe, eu devia ao fato de ter nascido e de conhecer eu também um sentimento igual. O rancor que me sustentara por tantos anos repentinamente se dissolveu, me prostrando num ato de sincera contradição. Recordei o propósito que alimentava de abandoná-lo, a alegria cruel com que toda noite me encarniçava contra ele para feri-lo. O amor transbordava em mim. A bondade me inebriava, e me parecia que os impulsos generosos que eu experimentava deviam se dirigir ao meu pai, sobretudo, a convergir nele. Fitei-o com tanta ternura. Recordei seu hábito de me levar para tomar sorvete quando eu era criança. Também agora, às vezes, ele me dizia, numa contradição humilhante:
Venha comigo, vou levá-la para tomar sorvete. Porém, o que mais me enternecia era a lembrança de seus dias monótonos, regulados somente pelos horários da repartição, e o alvitamento que aquele ritmo de vida havia gerado nele, suas mesquinhez ingênua, sua vacuidade preguiçosa, e, em suma, tudo o que me irritara, ou até indignara, suscitou repentinamente em mim uma comoção profunda, porque era também a tudo isso que eu devia o fato de ter chegado hoje ao encontro na Piazza San Pietro. Meus pensamentos estavam tão inflamados que ele, por certo, percebeu seu calor. Virou-se um pouco para mim e perguntou: O que você tem, Alessandra? Não respondi logo. Não queria dizer uma mentira. Em mim já não havia lugar para uma só mentira, um só engano. Palpitante, escutava a confirmação daquilo que estava me transformando e me transtornando também. E tendo recebido, me fiz leve, leve para confessar. Estou apaixonada. Esperava que meu pai me abrisse os braços, sorrindo, e que eu pudesse me refugiar nele, finalmente pousar a cabeça em seu ombro, chorar, talvez, me derramar. Em vez disso, ele teve um sobressalto que eu atribuí à surpresa e perguntou: Quem é? E eu respondi: Chama-se Francisco. Mal pronunciei o nome e estremeci. Senti ter cometido uma grave indiscrição. Temi que, em sua casa, no escritório onde sempre estava àquela hora, Francesco tivesse levantado a cabeça bruscamente, se ouvindo chamar, e me pareceu ler em seu rosto uma expressão irônica e esternecida. Eu não soubera resistir à tentação de pronunciar seu nome entre as paredes da minha casa. Como todas as mulheres, era incapaz de guardar um segredo. Você não sabe nem o sobrenome dele? Observou meu pai ressentido. E eu vagamente intuí que fizera mal em falar. Como se chama? Que profissão exerce? Ah, sim, eu sei, respondi logo intimidada. Chama-se Minelli, Francesco Minelli. É professor da universidade. Professor? Repetiu meu pai com um leve tom de desprezo. A pior categoria dos funcionários públicos, mortos de fome, cheios de soberba e de pretensões. Onde o conheceu? E por que ele não veio falar comigo? Eu me levantara, hesitando em responder. Cada palavra dele expulsava um pouco de encanto inefável que me invadira até então. Por quê? Perguntei timidamente, procurando reconduzi-lo à imagem afetuosa que eu traçara dele. Por que ele deveria ter vindo falar com você, papai? Porque é isso que fazem os homens honestos quando querem se casar com uma jovem. Mas ele não quer casar comigo, nunca disse isso. Ah, não? Ótimo. E o que ele quer então? Divertir-se? Fiquei em silêncio, horrorizada. Desde suas primeiras perguntas eu deveria ter lhe suplicado que se calasse, não estragasse a alegria que pela primeira vez me era permitido sentir. Não quer se casar com você, só se divertir. Acredito. E você vem me dizer isso, ainda por cima. Tentei compreender o significado da palavra divertir-se, relacionada a nós dois, a Francesco e a mim. E essa palavra, inocente na aparência, fazia labaredas de rubor irrefreável subirem às minhas faces. Temi que Francesco pudesse escutar nossa conversa e se retirasse enojado e decepcionado, torcendo a boca numa careta. O que você tem a dizer? Nada, papai. Vou preparar o jantar. A casa estava escura, silenciosa, triste. Naquela escuridão eu queria me esconder, desaparecer. Estava tão só que nem sequer o pensamento em Francesco conseguia me fazer companhia. Me parecia que eu não mais ousaria ir ao encontro dele, levando comigo as palavras humilhantes do meu pai. No fogão, a água sibilava na panela. Dali a pouco, eu deveria jogar a massa, aquecer o molho. Nem mesmo naquela noite eu podia me dar folga. Depois me esperavam umas roupas para passar a ferro. Não podia nem mesmo me jogar na cama e chorar. Minha mãe não me tomou pelos braços. Disse: Eu também não queria que você fosse uma menina. O telefone tocou em meio ao silêncio. Hesitei um momento, surpresa com o fato de que alguém ligasse àquela hora. Depois atendi. Aqui é Francesco, disse ele. Depois da primeira vez não havia telefonado mais.
Tinha uma voz quente, contida, e seu rosto surgia diante de mim no vazio negro do fone. Ah, obrigado, obrigada, respondi. Por quê? Por me telefonar. Pois é, está incomodando? Como assim? Pelo contrário. Desculpe, eu não podia esperar até amanhã, queria te dizer uma coisa. Que coisa? Houve um silêncio. Era um silêncio doce, um escuro agradável. Bom, já não tem importância, eu queria te falar sobre hoje, mas compreendo. Compreende? Sim, eu também queria te falar. Houve mais um silêncio. Não tínhamos a sintonia entre nossos passos para nos ajudar. As palavras se apresentavam suas e nuas em seus significados. É muito tempo até amanhã. Ah, sim, confessei num sopro. Mas agora já está melhor. Muito melhor. Peço desculpas. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Francisco. Era a primeira vez que eu o chamava pelo nome. Ficamos em silêncio por um instante, ligados pelo fio. Eu ouvia no fone o arfar de sua respiração. Depois ele desligou. Eu desliguei devagarinho, para não ter de ouvir o clique que encerrava a conversa. Meu pai não disse nada. Comemos e ele me sentia forte e resoluta do outro lado da mesa. Poucos dias depois, era dia 11 de novembro, nos encontramos na Galeria Borghese. Francesco, ao me convidar para voltar ao local onde acontecera nosso primeiro encontro, tinha a voz suspensa numa trêmula interrogação. Séria, fitando, eu dissera sim. Procurei-o ansiosamente, de sala em sala, e ao passar nem mesmo saudava as pinturas, as diletas estátuas, pelo contrário, fugia da sua imobilidade misteriosa. Caminhava lépida, com o passo de minha mãe, e só me detive quando Francesco, parado diante de um quadro, ele olhava para o quadro, mas escutava meus passos se aproximando e não via nada. Assim me explicou depois. Eu disse: Estou aqui. E não sorria. Tínhamos ambos aquele rosto dolorido, aflito, do qual a felicidade inconsciente desapareceu para dar lugar à inquietação do amor. Caminhávamos juntos, admirando os quadros. Viam-se nas paredes os vazios deixados pelas obras que haviam sido removidas por causa da guerra. Diante daqueles vazios nos detínhamos, amedrontados, fitávamos a trama da juta, o vil entrelaçamento dos fios. Eu pensava que poderia ficar desolada como aquelas paredes. Assim foi o que Francesco me deu o braço, e eu me acheguei a ele para nos proteger. Não, ele disse. Estou liberado por causa da universidade. Meus pensamentos gemiam no medo repentino. Invoquei o auxílio da vovó. Pensei no refúgio que ela queria construir para mim na rocha. Francesco estava na minha frente e me olhava. Poderemos nos ver mais cedo amanhã. Sim, respondi. Às 3. Queríamos ter certeza de que perdemos, ou que poderíamos ou podermos nos encontrar amanhã, depois de amanhã, sempre, numa corrente ininterrupta de dias, a fim de achar a calma necessária para nos olharmos. Talvez não seja fácil compreender que a fabulosa recordação do dia 11 de novembro consiste naquele estar eu apoiada na parede e ele diante de mim, um fitando o outro. Mas em sua mirada eu tive pela primeira vez a consciência de mim mesma, dos meus olhos, da boca, da praia lisa do fronte, e por fim compreendi com que objetivo eles tinham sido desenhados em meu rosto. Não recordo como foi que ele declarou me amar. Falava de modo brusco, confuso. Talvez não tenha tido ou nem dito nada, e eu disse tudo no meu interior fitando. Mas todo mês, durante anos, quando chegava dia 11, eu esperava me sentir bela como naquela data. Sem dúvida, é modesto dizê-lo, mas eu acreditara ser mais bela que minha mãe no dia do concerto, mais que a vovó Edita em suas récitas de honra. Eu tinha seu rosto romântico sob chapéu de plumas, os cabelos de Ofélia, o manto de Desdêmona. Nós nos víamos todo fim de tarde. Uma resoluta inclemência me animava durante o resto do dia. Eu estava friamente determinada a isolar a hora do encontro das outras horas da minha vida. Já não sentia em mim a felicidade bem-aventurada dos primeiros momentos,
mas uma fervorosa tenacidade que eu aplicava em me dedicar totalmente ao amor. Parecia-me que só ele poderia me ajudar naquele aperfeiçoamento de mim mesma ao qual me dedicava desde a adolescência. De fato, eu me tornara mais inteligente, mais desenvolta. No escritório, a prontidão com que executava minhas tarefas e o senso de responsabilidade que eu adquirira já me valiam o respeito por parte dos homens. Em casa, executava com maestria as tarefas a fim de chegar à hora do encontro, deixando para trás os cômodos reluzentes, os lençóis frescos arrumados. Gostava de carregar em mim a nitidez da cozinha limpa, das belas páginas datilografadas, dos estudos realizados com método. Naquela época, prestei uma prova e tirei a nota máxima. Havíamos adquirido, àquela altura, o hábito de nos encontrar em locais solitários para podermos nos beijar. A cidade estava cada vez mais escura pelo temor das incursões aéreas, embora tal cautela nos recordasse a presença insidiosa da guerra. Francisco e eu nos beneficiávamos dela. Toda manhã, embora não o confessássemos, observávamos o tempo a fim de saber se seria possível nos refugiarmos ao entardecer na sombra da vila burguesa. Nós nos desejávamos ardentemente, e eu, de início relutante, depois me abandonara àquele desejo que já não me dava trégua. Ver Francesco se mover, mesmo quando nos sentávamos para conversar no café, renovava a perturbação que eu experimentara no Abruzzo ao observar os dois camponeses que batiam espigas de milho no terreiro. Cada gosto das mãos dele despertava em mim a mesma sensação. Eu tinha de me abster de olhar para ele quando se movia, indiferente, para não sentir arrepios como naquele dia. Na primeira vez que nos beijáramos, eu experimentava um agudo desprezo por mim mesma. Me parecia desnecessário recorrer àquele meio para saborear o fogo dos nossos sentimentos. Além disso, um leve constrangimento me retinha. Naqueles momentos, eu sentia que meus olhos perdiam a doce limpidez com que me habituara a fitar Francesco. Meu rosto se transformava. Eu temia que ele se surpreendesse por descobrir em mim outra pessoa, totalmente diferente daquela que ele conhecia, e me recriminasse por tê-lo enganado. Pensava em Enéa, quando me encontrara na cozinha em casa e se aproximara para me beijar. Ele tinha uma expressão transtornada, maldosa. Me parecia aceitar uma cumplicidade com ele, acolhendo no meu rosto aquela mesma expressão. Era como se, à distância de tantos anos, eu o chamasse de volta e lhe abrisse a porta. Na sombra escura dos cavalos, Francesco interrogava meu rosto, e eu o cobria com a mão. Ele afastava minha mão para me conhecer também naquele aspecto contra o qual eu lutava desde quando eu era menina. Vá embora, Alessandro, dizia internamente, e me apresentava como modelo o rosto sempre casto de minha mãe. Contudo, quando Francesco me beijava, eu o via animado pelo mesmo ardor com que se empenhava em descobrir meus propósitos, meu passado, meus pensamentos. Na verdade, era fácil passar das confissões mais cândidas aos beijos mais atordoantes. Às vezes, eram até os episódios que eu contava para minha mãe que me impeliam para o limite daquele doce abismo. Eu tinha narrado a Francesco a história de minha mãe e de Rave. Não posso julgar se a versão dessa história era fiel à verdade, porque cada vez que contava a papai, eu enriquecia com tantas imprecisões que já não saberia dizer ou identificar qual era, de fato, a verdade. Francesco e eu havíamos adquirido o costume de irmos nos debruçar sobre o longo Tevere, ao entardecer, perto do lugar onde minha mãe se deixara levar pela água. Eu lhe falava de Alessandro, dos aniversários, da mamãe lançando as margaridas no rio. Não quero conhecer seu pai, ele me dizia de cara fechada. Olhava para a água, para as árvores. Basta-me estar aqui para me sentir em sua casa, com seus parentes. Oh, era realmente um homem extraordinário, Francesco, e a primeira vida, se espelhando nele, me parecia também extraordinária. Ele já circulava pela minha infância e pela história de minha mãe, com afetuosa confiança. De sua mãe falava raramente. Dizia que ela era uma mulher seca, como ele, e que usava sempre uma gargantilha de fita branca. Quando eu telefonava e ela me atendia, glacial, minha impressão era de que me chocar contra aquele colar. Não, sem dúvida ela não podia concorrer com uma mãe como a minha, que se matara por amor.
No rio, que sobressaía ao caniçal, as árvores eram verdes, leves. Na primavera, floresciam com pluminhas cor-de-rosa que cheiravam a pó de arroz e confeitos. Naquele lugar, parecia que nos beijávamos com maior arrobo. Enquanto Francisco me beijava, se ouvia a correnteza do rio. Àquela altura, no bairro dos Prati, eu e ele caminhávamos como uma igreja. Francesco me manifestara muitas vezes sua curiosidade por conhecer Fúvia, mas eu hesitava em apresentar um ao outro porque, através das minhas conversas, me parecia que eles tinham enfrentado o primeiro encontro havia tempo e já estavam ligados por uma familiaridade cotidiana. Deviam voltar atrás, fingir não se conhecerem. Ficariam constrangidos por representar uma comédia na minha presença. Eu pressentia isso e, por essa razão, retardava tal momento. Francesco insistia. Ele acreditava que Fúvia era a única pessoa informada sobre nossos encontros, já que eu lhe ocultara a desgraçada conversa com meu pai e o incomodava aquela testemunha desconhecida. Mas afinal, o que Fúvia pensa de mim? Ah, respondia eu, tem muita simpatia. E ele disparava. Por que ela deveria ter simpatia? Não me conhece em absoluto. Eu explicava que frequentemente falávamos dele, e uma inocente vaidade masculina o impelia a competir com o personagem desenhado por mim. Mas eu sabia que, instigado por seu temperamento esquivo, ele, ao contrário, faria de tudo para se apequenar. Eu não ousava lhe pedir que fosse amável, cortês. Me remetia à primeira impressão que tivera dele, para prever a impressão que minha amiga relataria. Finalmente, um dia combinei o encontro. Tínhamos marcado na rua. Fúvia sempre se atrasa, observei, desejando que ela não viesse. Francesco estava de humor duvidoso. Talvez também desejasse o mesmo. Caminhávamos de um lado para outro, afastados, e pelo fato de chamar uma amiga para fazer parte do nosso segredo, me parecia que eu já não estava tão enamorada assim. Francesco envergara um terno marrom, que não me agradava muito. Eu não gostaria que Fúvia o conhecesse justamente com aquela roupa. Se ela demorar mais, eu disse, vamos embora. Mas, nesse momento, avistei-a de longe. Aí vem ela, anunciei. Fúvia se vestia de maneira vistosa, como se fosse comparecer a uma recepção. Nas orelhas exibia um par de pingentes de ouro que sobressaíam demais no castanho dos cabelos. De fato, Francesco disse, é esta? Eu a imaginava diferente. Foi muito difícil para Fúvia. Fomos nos sentar num café e a conversa se arrastava, penosa. Em olhadelas, Francesco e ela se estudavam sem piedade. Eu tentava ajudá-los, destacando alternadamente um e outro, mas senti que Francesco era o mais forte, pois tinha o meu amor para ele, e poderia se apoiar nele. Fúvia não podia vê-lo separado desse sentimento, e por isso supunha que ele possuísse méritos superiores àqueles revelados na insípida conversa. Ela, ao contrário, estava sozinha diante dele, consciente de sua solidão, tentava superá-la com vivacidade excessiva. Eu fui pusilânime, recordo. Para me distinguir dela, me fechei na reserva mais estrita do meu temperamento, me esquivei, acentuando com meu silêncio a magreza do meu corpo, que fazia parecerem demasiado provocantes as belas formas dela. Em suma, não conseguimos superar o constrangimento mútuo, e quanto mais tentávamos nos livrar dele, mais nos envolvíamos. Não houve um só momento de alívio. Fúvia serviu o chá, sorrindo, misturando leite. Sem açúcar, certo? Disse, se virando para Francesco. Eu me senti enrubescer. Como sabe? Perguntou ele, espantado. Fúvia ficou desconcertada e olhou para mim. Fui eu, expliquei. Já não recordo como falávamos de... Você tem boa memória, acrescentei friamente. Deixei que ela se afogasse. Me perdoe, eu lhe implorava por dentro. Por fim, nos despedimos à porta. Fúvia ia ao encontro de Dário, que agora trabalhava no escritório. Se fingiu pesarosa pelo fato de Dário não ter podido conhecer Francesco. Pena, disse. Francesco e eu começamos a caminhar e só depois de algum tempo conseguimos nos sentir novamente sós. Pobre Fúvia, suspirei. Ele permanecia quieto. Temi que não me amasse mais. Bastava um silêncio seu para me transmitir aquele temor, para mover em direção a ele meu pensamento aflito, desorientado.
O que achou dela? Perguntei. É simpática, respondeu, mas sua voz estava indecisa. E mais o quê? Não sei. Se a encontrasse por acaso, não pensaria que ela era sua amiga. É preciso conhecê-la, admiti. E sua mãe, gostava dela? Sabe, mal a conhecia. Estava irritada com ele, que me obrigava a mentir. Eu não saberia ser tão dura em relação ao amigo dele. Pediria a esse amigo que me contasse o que Francesco fazia quando criança. Ele não perguntara nada, não vira em Fúvia o terracinho, o pátio, não compreendera o quanto havia sido necessário que ela existisse em certos momentos da minha vida. Julgara pelo que ela era e não pelo que representava para mim. Tínhamos dormido abraçadas na noite em que minha mãe morreu, e, sobretudo, eu acusava Francesco de não ter compreendido que justamente tudo o que havíamos sido uma para a outra impedira a Fúvia de ser espontânea, segura. Conhecê-lo e admiti-lo em nosso afeto deixara-a intimidada a tal ponto que ela precisara daquele vestido vivaz, daqueles brincos de ouro. Eu me achegava ao braço de Francesco, me pedindo uma palavra amigável em relação à Fúvia. Ela sabia que eu nunca uso açúcar no chá, observou ele com ironia. Você contou tudo para ela, então? Tudo? Não respondi. Seu temperamento, embora franco e agradável, às vezes parecia reservar algumas áreas nas quais para mim era difícil penetrar. Achava difícil, por exemplo, seguir o que ele fazia durante o dia. Ele era sempre evasivo, fugídio. Nunca me falava de seu trabalho, a não ser com alusões breves, irônicas, que talvez indicassem uma modéstia excessiva. Sempre mudava de assunto para voltar a falar de nós e eu consentia de bom grado em acompanhá-lo. Mas toda noite, ao deixá-lo, me parecia que ele se enseara algo a respeito de si, algo muito importante. Se eu não soubesse onde ele morava, quem eram seus pais e qual profissão exercia, teria até duvidado de conhecer sua verdadeira identidade. Às vezes suspeitava que ele tinha esposa em algum lugar do mundo, e por isso eu com frequência repetia que o casamento não tinha importância para mim, só o amor era importante. Também rechaçava outra suspeita de não raro que me perseguia, ou seja, de que ele tivesse uma amante e não ousasse abandoná-la. Esse temor nascia do fato de que ele, algumas vezes, chegava atrasado aos nossos encontros ou os remarcava de última hora. Certo entardecer, na Vila Borghese, eu o vira-se voltar bruscamente como se temesse estar sendo seguido. Seu humor oscilava. De repente, sem razão alguma, seu rosto se ensobressaía. Isso não dependia de mim, eu tinha certeza. Pelo contrário, naqueles momentos, ele me pegava pelo braço com obstinação. Certo entardecer, estávamos passeando e Francesco me mantinha envolvida naquele modo raivoso que era o principal indício de sua inquietação. Parecia querer desafiar um vento desfavorável que tentasse nos separar, um torvelinho. Eu não lhe perguntava nada, me limitava a ficar bem perto dele, mostrando que também queria travar aquela batalha, ainda que não conhecesse o adversário. Depois nos sentamos num banco isolado, acendemos um cigarro. Então perguntei: Está preocupado com alguma coisa, Francisco? Enquanto isso, batia a cinza do cigarro, fingia desenvoltura, embora estivesse arrependida de ter solicitado uma confidência que ele, apesar do amor que me dedicava, ainda não me faria. De início, Francesco me percrustou, aborrecido com o fato de seus sentimentos se manifestarem de modo tão óbvio. Em seguida, desviando o olhar, ele respondeu: Sim, muito. E segurou amorosamente minha mão, amassando-a na sua. Não diz respeito a você. Continuou em tom caloroso e tranquilizador. Nem ao nosso amor, especificou baixinho, com o recado que sempre adotava ao pronunciar certas palavras. Ou pelo menos não diz respeito mais do que não o diz o todo o resto, toda a nossa vida. Explique-se, pedi, e senti um gelo em mim, sob a pele, em um modo e medo repentino. Hoje não, respondeu ele. Não me peça isso, não estou com vontade. Garanto-lhe, é uma coisa que não se refere diretamente a mim e a você. Está bem, concordei sem insistir mais. Ele me olhou ternamente, apreciando minha discrição, e não porque vislumbrasse nisso aquela inexperiente mansidão feminina, que, ao contrário, muito o irritava, mas apenas porque
Ela era a prova da nossa confiança recíproca. Despedi-me como toda noite. Sorriu. Ele também tentou sorrir. Abraçou-me com força no escuro do saguão. Tchau, disse, e se afastou bruscamente. Esperei que ele chegasse em casa e lhe telefonei. Não estava. Chamei-o mais tarde. Não voltaria para jantar. Eu tinha certeza de que aquele abraço expressava um adeus. Debrucei-me na janela esperando que por acaso ele pensasse ali embaixo e eu pudesse ao menos vê-lo uma última vez. Na sombra se distinguiam a margem gramada do rio, o caniçal. Ajude-me, eu dizia à minha mãe. Ajude-me. E lançava meu apelo na água negra do rio. O Tibre, passando diante da minha casa, alcançava a casa de Francisco. Ajude-me. Eu soluçava, confiando-lhe uma mensagem desesperada. Telefonei também durante a noite, mas assim que ouvi a campainha, imaginando-a tocar no silêncio dos aposentos, desliguei pesarosa. Talvez Francesco entendesse e me chamasse de volta. Esperei no escuro junto ao aparelho de camisola, temendo acordar meu pai. Francesco não telefonou. Tive certeza de que ele estava com outra mulher. Não importa. Eu murmurava. Me ligue, ainda assim. Consegui lhe falar de manhã, depois de uma noite em claro. Ele era sempre lacônico por telefone. O que houve? Perguntou. Nada. E então, nos vemos às 6? Certo, está bem. Encontramo-nos no pequeno café. Feliz por olhar para ele, por rever a cor de sua pele, os traços de seu rosto, sua camisa azul um pouco assurrada, mesmo assim eu estava dominada por uma angústia incontível. Gostaria de aderir à contenção que decidira adotar, ou seja, não falar nada, ficar satisfeita apenas de vê-lo. Eu sabia que faria mal em mostrar minha curiosidade, meu penoso ciúme, mas sua presença anulava em mim qualquer propósito. Eu estava transtornada. Parecia-me que os outros fregueses me observavam desconfiados. Vamos sair, pedi logo depois. Aqui não se pode conversar. Sim, ele assentiu. É melhor. Sua concordância me amedrontou. Então havia alguma coisa. Não se tratava de uma dúvida, de uma suposição ridícula. Havia, e ele se preparava para me confessar o que era. Talvez quisesse me deixar, não me amava mais. Eu ainda esperava que se tratasse de uma questão de dinheiro, uma dívida de jogo. Dispunha-me a aceitar qualquer confissão. Demos ainda alguns passos em silêncio. Depois ele disse: Sou vigiado pela polícia. Sobressaltei-me, apavorada e ao mesmo tempo aliviada. Por quê? Perguntei em voz baixa, me achegando a ele. O que você fez? Nada, respondeu com um sorriso amargo. Eu sou antifascista. Recordo que, ao ouvir essa palavra, tive a impressão de receber um violento golpe no peito. Era uma palavra que me aterrorizava, embora eu não compreendesse seu significado. Na realidade, não saberia precisar em que consistia o fato de ser um antifascista. Eu jamais tinha visto um antifascista. Às vezes lia no jornal que um deles tamara ou tomara um complô, lançara uma bomba e fora fuzilado pelas costas. Eram uns fora da lei, indivíduos suspeitos, proscritos. Francesco pertencia àquela espécie e eu caminhava com ele havia meses sem saber disso. Meu coração batia forte e eu experimentava uma leve sensação de náusea, como se ele de repente tivesse me revelado o padecer de uma doença vergonhosa. Todos esses momentos e pensamentos me atravessavam a mente num segundo, enquanto, após um silêncio, eu dizia apenas: Ah, isso a desagrada? Perguntou Francesco em tom arrogante. Não, respondi. Por que deveria me desagradar? Senti medo dele, temi que pudesse me maltratar, me bater, puxar o bolso uma bomba. Me parecia ter caído numa armadilha e inconscientemente reagi com astúcia, fingindo aceitar a notícia sem estupor ou desaprovação. Mas não ousaria repetir a palavra antifascista, assim como não ousaria ler em voz alta certas palavras escritas nos muros, as quais, quando criança, eu procurava no dicionário. Eu acreditara conhecer tudo a seu respeito. Em vez disso, de repente, ele se tornava um personagem incompreensível e misterioso como Antônio. Fazia muito tempo que eu não pensava em Antônio. Para me mostrar sem preconceitos, eu disse: O irmão de uma amiga minha foi preso com os comunistas. Quando? Perguntou ele, se detendo no chofre. Muito tempo atrás, em 1936, eu acho.
Ah, coisa antiga. Hoje também prendem muita gente. Eu, há poucos dias, fui notificado pela polícia. Eu não conseguia vencer um desconforto interior, uma vontade infantil de chorar. As pessoas passavam e eu não ousava erguer a vista, humilhada por estar de braço dado com um homem manchado por uma tara secreta. Um desalento repentino tomou conta de mim quando pensei que talvez a possibilidade de preferir aos outros um homem suspeito ou culpado sempre estivera no meu temperamento. Por isso eu deixara o Abruzzo, por isso me recusara a desposar Paolo, e todos sempre haviam desconfiado de mim. Meu pai, por exemplo, quando tocava a própria fronte com o gesto de virar o parafuso, tio Alfredo, quando me olhava e parecia dizer: Dispa-se. Baixei a cabeça. O que você tem? Perguntou Francisco. Talvez preferisse que eu fosse fascista, acrescentou com ironia e amargura. Não, não, respondi, de repente amedrontada. Ou melhor, não sei, nunca me fiz essa pergunta. Sobretudo, eu não pensava que os antifascistas fossem pessoas como você. Ah, e como achava que fossem? Bem, pessoas ordinárias. O que significa ordinárias? Pessoas de uma categoria diferente da sua, terroristas. E um professor, segundo você, não poderia ser um terrorista? Não poderia matar, se fosse necessário? Parecia irritado, mas é claro, disse eu, sem dúvida. E ao olhar para ele, me espantei por achar sua fisionomia tão agradável e amável, a mesma fisionomia do dia anterior. Não sei, falei, não sei nada. Pois é, essa é a verdade. Você não sabe nada. Pronunciou essas palavras duramente e eu me calei mortificada. Temi que me abandonasse, me considerando uma mulherzinha desprovida de coragem. Era pior do que se tivesse uma amante. Tudo estava acabado. Ele não me amava mais. É justamente porque muitas pessoas não sabem nada que eu sou antifascista. Ele dissera essa frase com a voz que usava todo dia para me falar, e naquela voz era doce reconhecê-lo. Assim, me contentei, quase me tranquilizei. Não pedi outras explicações. Estávamos numa rua isolada atrás da Castelo Sangelo, uma das adoráveis ruas dos Prati. Senti-me comprimida entre o braço de Francesco e a lembrança de Antônio. Não estão contentes, dizia a Ada. Eu, tampouco, encontrava forças para me sentir contente como antes. Talvez fosse pior do que se ele tivesse me deixado. Já não estávamos contentes. Ele nunca o estivera. Apoiei-me no muro, na escuridão. Comecei a chorar. Francesco se aproximou, me segurou pelos ombros. Era a primeira vez que ele ousava me abraçar na rua. Baixou um pouco o chapéu sobre os olhos. Um antifascista, eu pensava, estou abraçando e sendo abraçada por um antifascista. Isso te desagrada muito? Perguntou ele, me fitando com olhos enamorados. Não, fazia eu com a cabeça. Você me ama? Assenti com a cabeça. Por que está chorando? Encolhi os ombros e ele continuou. Não chore, eu te amo muito. Desculpe, eu deveria ter te contado logo no começo, mas são coisas das quais não se fala com uma desconhecida. E depois, eu tinha medo de te perder. Temia que você pudesse me deixar. Não vai me deixar, diga. Não vai me deixar, não é? Eu fazia que não, não com a cabeça, sem alegria. Os transeuntes nos observavam com curiosidade. Diga que me ama, insistia ele. Você é minha. Diga, sorria, fique tranquila. Não creio que me prendam, mas, se vier a acontecer, pense que é por pouco tempo. Eles perderão a guerra. Eu olhava ao redor, ainda que Francisco falasse muito baixo. Irão embora, e então, enfim, poderemos estar contentes. Estaremos cansados e casados. Então trabalharemos juntos, e então você também estará verdadeiramente contente. Tenho certeza de que você nunca esteve verdadeiramente contente. Eu via os olhos exaltados sob a aba escura do chapéu. Me parecia conhecer pela primeira vez o verdadeiro aspecto dele, tal como vira Paulo pela primeira vez quando ele se sentou na mureta depois de me beijar. Pense bem, algum dia você esteve contente? Insistia ele. E de fato, recapitulando-a desde o meu primeiro bairro pobre,
desde o flanco de um daqueles grandes prédios de apartamentos onde o dia se desenrola num ritmo desgastante, implacável, toda a minha vida transcorrida me parecia dolorosa e miserável, após a breve fábula que eu vivera com minha mãe. Na verdade, eu jamais estivera contente. Esperava que finalmente minha inquietação se aplacasse, se exaurisse nele em seu nosso amor. E em vez disso, era necessário continuar a caminhar juntos por um corredor sórdido e escuro. É verdade, respondi fitando-o com intensidade. Eu nunca estive contente. Em vez de me consolar, ele sorriu radiante, como se só naquele momento tivesse vindo a saber que eu o amava. Beijou-me demoradamente na boca. E enquanto ele me beijava, eu pensava que ele não era mais o mesmo do dia anterior. Era um homem que eu não conhecia em absoluto. Humilhada, já sem regozijo ou prazer, retribuí seu beijo. Em seus lábios, ao sabor frio do fumo, me se mesclava o sabor salgado das minhas lágrimas.